Olá, crianças, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje na nossa videoaula, nossa segunda videoaula, nossa segunda lição do terceiro trimestre de 2020. E hoje nós estamos aqui com a lição de número 2 e com o título Fazer a vontade de Deus não é fácil. E realmente, fazer a vontade de Deus não é fácil. Mas nós vamos aprender hoje como fazer a vontade de Deus, mesmo não sendo fácil. E a nossa memória em ação é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós podemos todas as coisas no nosso Deus, porque é Ele que nos fortalece. Então vamos fazer a nossa oração para estar dando início à nossa aula, para que o Senhor nos abençoe nesta aula, que você está aí em casa agora, sentadinho com a caneta, com o lápis, com a lição, com o caderno na mão, anotando tudo para colocar em prática. Pai querido, Pai amado, nesta hora nós estamos aqui na nossa EBD Online, aprendendo mais e mais do Senhor. Eu quero te apresentar a cada criança, a cada adulto que neste momento está assistindo esta aula. Senhor, que o Senhor possa nos tocar com a Tua palavra e nos transformar e nos fortalecer e aumentar a nossa fé e a nossa confiança. Que assim como o Senhor foi com Gideão, que o Senhor seja conosco nesse tempo tão difícil que estamos vivendo agora, no ano de 2020, mas o Senhor é poderoso para nos dar vitória, assim como deu vitória ao povo de Israel, e já te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. Então vamos recapitular o tema da nossa lição? Fazer a vontade de Deus não é fácil. Não ouvi vocês falar, falem de novo. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Memória em ação, vamos todos juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora vocês, quero ouvir vocês? Isso! Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está em Filipenses 4, capítulo 14. E a frase do dia, a frase que nós vamos memorizar. Então, vamos para a frase do dia, para a gente poder estar trabalhando o nosso psicológico, a nossa mente, para nos fortalecermos no Senhor. Deus dá a ordem e ajuda a cumprir. Vamos lá, não ouvi? Deus dá a ordem e ajuda a cumpri-la. De novo, não ouvi vocês? Muito bem. Deus dá a ordem e ajuda a cumpri-la. Então, todas as vezes que o Senhor nos der uma ordem, Ele vai nos ajudar. Ele vai nos dar estratégia para a gente poder cumprir esta ordem, por mais difícil que seja. Então, a história de hoje vai falar sobre a desafiadora missão de Gideão. Você já ouviu falar de Gideão? Você já ouviu falar dessa história na Bíblia? A história de Gideão e o povo de Israel? Então, vamos lá abrir a nossa Bíblia em Juízes 6. Vamos lá, todo mundo com a Bíblia aberta. Quero que o papai e a mamãe observem em casa se seu filho está com a Bíblia aberta. Porque o manual e a bússola da vida do crente é a palavra de Deus. Vamos lá, Juízes 6, o capítulo 6, o versículo 11 e 12. Que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Então o Senhor fala conosco: o Senhor está com você, poderoso guerreiro, Então Deus já chamou o Gideão como um guerreiro.
Então nós estamos em uma guerra. Nós somos soldados do Senhor e Ele nos chama de guerreiro. Então, os medianitas, eles eram povos de outras nações na época do povo de Israel. O povo de Israel, depois que eles saíram do Egito, que foram para as terras de Canaã, Deus deu uma ordem ao povo para que o povo fosse fiel a Ele e não adorasse outros deuses. Mas o povo de Israel, ele sempre desobedecia. E todas as vezes que eles desobedeciam, Deus castigava eles. Deus disciplinava eles. E qual é o papel da disciplina? O papel da disciplina é nos trazer à consciência o nosso erro e a gente não praticar mais. Então Deus sempre disciplinava Israel. E já tinha 7 anos que o povo de Israel estava adorando outros deuses. E Deus resolveu disciplinar eles por causa da desobediência. E esse povo, os medianitas, sempre estragava a plantação do povo de Israel, porque naquela época o povo, eles usavam muito plantação, muita agricultura, né? Então, quando o povo de Israel plantava, que chegava na época da colheita, o povo medianita vinha e destruía tudo para que eles não pudessem colher. E isso durou 7 anos. Depois de 7 anos, o povo de Israel se arrependeu da sua desobediência e começou a orar, a clamar a Deus, para que Deus enviasse o socorro, para que Deus fizesse alguma coisa e resolvesse aquela situação. Então, Gideão, um jovem valoroso, estava ali escondendo trigo ali na terra da sua família, porque a família não tinha mais o que comer e tudo que ele conseguia colher, ele escondia para que os medianitas não tomassem, para que a sua família não tivesse fome. E ele estava ali escondendo o milho dos medianitas para que pudesse sustentar a sua família. E quando ele estava ali fazendo isso, apareceu um anjo do Senhor a Gideão e disse a Gideão: Deus escolheu Gideão para salvar os medianitas. E disse para ele: você é um varão valoroso, Deus te escolheu para salvar os medianitas. Mas Gideão ficou com medo. Gideão disse: meu Senhor, eu sou o menor da casa de meu pai. Como o Senhor vai me escolher para salvar os medianitas, para salvar os israelitas desses medianitas, um povo tão poderoso? E ele pediu a Deus o sinal. Se é realmente que o Senhor quer que eu cumpra essa missão, que eu cumpra essa tarefa, eu preciso que o Senhor confirme para mim. E aí ele fez uma prova com Deus. Ele pegou uma lã, né? Botou, molhou ela toda e colocou lá à noite. E disse ao Senhor: se de manhã eu acordar, essa lã estiver seca, o Senhor está comigo. E aí aconteceu isso. Ele foi dormir, quando foi à noite, quando foi de manhã que ele acordou, ele olhou a lã, estava seca. E mesmo assim ele disse: Senhor, me perdoe, eu não estou desconfiando do Senhor, mas eu vou fazer outra prova com o Senhor. Se de manhã eu acordar, eu vou botar essa lã aqui, nesse prato aqui, vou botar a lã e vou botar em cima de uma terra. E se de manhã eu acordar, o orvalho da noite não molhar a lã e molhar só a terra, eu acredito que o Senhor me escolheu para essa missão. E isso aconteceu, né? Quando ele acordou de manhã, a lã estava sequinha e a terra estava molhada. Então, todas as vezes que Deus nos designar uma missão, um propósito, um projeto, uma tarefa, e a gente fazer prova de Deus, Ele sempre vai nos responder. Então, o que está lhe causando medo? Falar em público, ter uma oportunidade na igreja, tomar conta de um irmãozinho que a mamãe pediu, fazer uma tarefa que você não sabe, com medo de perder de ano por causa dessa reclusão. Então não tenha medo, porque você serve um Deus que Ele é poderoso. E à noite, Gideão estava dormindo
e levantou e chamou um colega para ir com ele e viu 2 midianitas contando um sonho que eles tiveram. Um teve e o outro estava ouvindo. Ele falou com o colega: rapaz, eu tive um sonho que a gente estava aqui no acampamento e via uns pratos na nossa direção e nos matavam. E o outro colega disse: isso aí é o povo de Israel que vai vir contra nós e nós iremos perder essa guerra. Quando Gideão ouviu isso, ele teve mais prova de Deus ainda, que o Senhor estava com eles. E aí ele voltou ao arraial, chamou os homens, ó, e ele deu os seus homens trombetas, as trombetas, deu jarros, né? Essa foi as armas que Gideão usou. E tocha. Essa foi as armas. As trombetas, os vasos de barro e as tochas. Essas foram as armas que Gideão usou juntamente com aquele povo. E Deus mandou Gideão convocar os homens. Gideão convocou mais de 32 mil homens. Mas Deus falou com Gideão: diga aos medrosos e aos covardes que voltem. E Gideão falou com o povo e voltaram 20 mil. E depois Deus falou com Gideão: leve eles para o ribeiro, e aqueles que for levar a mão assim na água, bote em um lado, e aqueles que se ajoelhar para beber água, bote no outro. E depois dessa seleção só restaram 300. Deus falou com ele: pega esses 300 e vá para a guerra com esses 300. E Gideão pegou eles e foi. E quando Gideão foi, que chegou na altura do acampamento dos medianitas, Gideão orientou esses homens a quebrar o cântaro. Quando quebrava o cântaro, a tocha aparecia e eles tocavam a trombeta. E toda aquela multidão se espantaram e começaram a brigar entre si. E o Senhor deu vitória a Israel, né? E nós temos um hino muito forte de uma de nossas cantoras que diz assim: mas 300 com buzina, 300 com cantar, 300 com tocha, 300 com fogo, 300 que obedece, 300 corajoso, 300 verdadeiro, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toca as buzinas. Não tente entender, o trabalho é de Deus e o resultado é vitória, 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 vitória. Deus está dando livramento e o resultado é vitória, 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 vitória. Se 32 mil não querem ir, Deus usa os 300. Então seja os 300 de Deus. Tenha coragem, receba a coragem hoje para cumprir a missão que Deus designou para a sua vida. E que Deus vos abençoe. E domingo que vem estamos aqui na nossa terceira lição.